você que já está conosco aí. Convite para outras pessoas virem participar. No seu entendimento, o que uma pessoa deve fazer para ser salvo? Você já parou para pensar e para refletir se você é uma pessoa salva ou não? Você é uma pessoa salva? Você tem convicção que os seus pecados foram perdoados? Você tem convicção, certeza que na ocasião da vinda do Senhor Jesus, você ressuscitará e estará para sempre com Ele? Então é um pensamento, é algo que nós temos que refletir. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos pessoas se preocupando com essa questão. Pessoas religiosas, pessoas ricas, pessoas pobres, se preocupavam com isso. Questionaram Jesus a respeito disso. Jesus falou muito a respeito do destino eterno. Ele falou a respeito da condenação eterna. Ele falou a respeito da vida eterna. Falou a respeito do céu, do reino de Deus. Porque isso é muito importante. É muito importante. Tem até uma frase que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Tem uma parábola que fala a respeito de um homem que ele era bem sucedido, ele era um lavrador, tinha feito uma grande colheita e ele já estava pensando na próxima, né? E o celeiro dele, isso é, o armazém dele estava cheio. E ele pensou assim: agora, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque o meu armazém, o meu celeiro está cheio, não tem onde mais eu guardar, né, a minha lavoura. Ah, pensou ele, eu vou derrubar e vou construir algo maior. E assim eu posso guardar mais aquilo que eu tenho. Aí uma voz disse para ele: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? O que você tem preparado, para quem será? Então essa foi uma voz que veio ao coração dele, ao entendimento dele, avisando que ali ele já estava chegando próximo ao dia da sua morte. E ele não estava preparado para a salvação, para a vida eterna. Então hoje nós temos a escolha, a oportunidade de tomarmos posse desta salvação, desta vida eterna. Algumas pessoas pensam que a salvação ela está garantida nele pertencer à religião A ou pertencer à religião B. Será que isso é verdade? Será que apenas você ser membro de uma religião, isso garante a sua salvação, a sua vida eterna? Ou você precisa fazer parte de uma religião A ou B para que você seja salvo? Olha para dentro de você, faça um exame no seu coração e responda essa pergunta: você é salvo? Você tem certeza? Você está preparado, pronto para estar com Deus por toda a eternidade? Ou você sabe como conquistar a salvação? Então, sobre isso eu quero falar com você neste momento. Nós vamos estar falando sobre essa questão à luz da Bíblia. E quem desejar subir para participar aí com a gente, esteja à vontade, certo? Quero ler com você um texto que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus,
capítulo 1, versículo 21, se não me falha a memória. Quem desejar entrar é só solicitar aí, que nós vamos estar aceitando o seu convite para subir. Estamos falando sobre salvação. Então está escrito aqui em Mateus 1, 21. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está descrito a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Jesus veio a este mundo para trazer a nós o direito da salvação. Diz que Maria daria luz a um filho e o José devia colocar o nome dele de Yeshua, ou Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E por que ele devia salvar o povo dos seus pecados? Porque o pecado condiciona o homem à condenação eterna. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência aos mandamentos de Deus. Para você ter a noção, por exemplo, se você pega o decálogo lá diz que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Se você desonrou seu pai e sua mãe um dia, você já pecou. Lá diz que não se pode roubar. Então, se você roubou, você pecou. Lá diz que não se pode adulterar. Se você já cometeu adultério, você já pecou. Certo? E vários outros pecados, idolatria e etc. Então, enfim, todos nós já pecamos na nossa vida. E devido aos nossos pecados, nós estamos agora debaixo da condenação. Isso está escrito aonde? Romanos, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Então está falando aqui a respeito do pecado do primeiro homem, que foi Adão. A semelhança de Adão, todos os demais homens, a não ser o Senhor Jesus, acabou pecando, acabou desobedecendo a Deus. E por causa da prática do pecado, a pessoa ela passa a, infelizmente, a ficar submetido à condenação. Como você vê aqui no capítulo 6 do mesmo livro de Romanos, diz assim, ó, o último versículo de Romanos vai falar assim, ó, só baixar o texto aqui. Pessoal, você que está nos acompanhando, que quiser subir aí, é só pedir aí que a gente sobe você. Pois o salário do pecado é a morte. Isso é. O salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que pecaram, eles estão agora debaixo dessa sentença. Só que essa morte aqui não é simplesmente a morte física que você conhece, que todas as pessoas morrem. Todo mundo vai morrer. Só que a Bíblia apresenta uma esperança de ressurreição. Um dia, todos aqueles que morreram vão ressuscitar. Uns para gozar, ou para viver a vida eterna, e outros para sofrer a condenação eterna. Que condenação eterna é essa? A segunda morte, que é o lago de fogo, como está escrito lá em Apocalipse,
capítulo 20, capítulo 21. E o Senhor Deus, Ele não deseja que você seja condenado, mas Ele deseja que você seja salvo. Você sabia disso? Deus deseja que você seja salvo. Deixa eu ler esse texto bíblico para você. 1 Timóteo capítulo 2, parece que está no versículo 3 ou é 4. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, há um desejo no coração de Deus, há uma vontade de Deus que você seja salvo. Independente se você seja religioso ou não religioso, se você seja um pequeno pecador, um grande pecador, dependente da quantidade de pecados que você já cometera na sua vida. Eu quero falar para você que Deus deseja salvá-lo, perdoá-lo, redimi-lo, limpá-lo através do sangue do Senhor Jesus. A vida eterna, a salvação, é algo que Deus oferece a toda a humanidade. Por isso, nós temos o texto áureo da Bíblia, que é o texto mais conhecido, que é o texto de João 3,16. Bom dia, Nil. Quem está nos acompanhando aí, que quiser subir, é só subir aí para refletir com a gente a respeito desse assunto, né? João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O assunto que nós estamos falando aqui, Nil, é a respeito da salvação, né? Refletindo aqui com as pessoas, será que a pessoa é salva ou não é salva? Como entender que uma pessoa é salva? O que fazer para ser salvo? Sobe aí, ô Isaac. Nil também. Quando vai fazer um debate com o judeu ortodoxo? Não sei. É muito difícil esse judeu, quem é judeu mesmo, que segue o ortodoxismo judaico, eles aceitarem debate, debater, é muito difícil, né? Mas no dia que for nos dada a oportunidade de debater com algum deles a respeito de algum assunto da Bíblia, a gente está pronto aí para debater, tá certo? Então nós vemos aqui que Deus amou o mundo inteiro. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos por meio dele. Isso é, como nós já lemos para você, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, certo? E o texto bíblico mostra aqui que Deus enviou o seu Filho para trazer a salvação a todas as pessoas. Bom dia, Kleber. Bom dia, irmão. Então, a oportunidade de salvação, agora eu já passo para o senhor, a oportunidade de salvação é algo que Deus ele concede a todos os seres humanos. Deus deseja que todos sejam salvos. E a grande pergunta que nós estamos fazendo é: você já está salvo? Você deseja ser salvo? Já mostramos para você que Deus deseja salvá-lo. Bom dia, estudante, tudo bem? Esteja à vontade, pode falar um pouquinho a respeito do assunto. Bom dia, Kleber. O assunto é salvação, né? Se eu já estou salvo, né? O assunto da live. Um assunto bem interessante, né? Isso. Conforme algumas denominações, uns creem que já estão salvos, outros creem que ainda não. Sim. A respeito disso, né? O meu ponto
Eu, assim, não estou salvo. Eu não próprio me salvo, entendeu? Eu não próprio estou falando que eu já estou salvo, porque, por exemplo, alguns dias que se morrer, por exemplo, se morrer agora, eles estão salvos, entende? Eles vão reinar com Deus lá no céu. Já outros, igual eu, por exemplo, não creio dessa maneira. Vejo de outro jeito, entendeu? Como que você entende, ô irmão, a questão da salvação? Segundo o conhecimento, os estudos que o senhor já fez, que uma pessoa deve fazer para que ele possa receber a salvação, para que ele possa ser salvo? Ah, pelo meu conhecimento, que eu não sei muito, lógico, eu não sei mais que ninguém, meu conhecimento não é alto, né? Mas pelo que eu sei, a salvação ela vem através de Cristo, né? Você, por exemplo, você seguir a Cristo, você seguir os exemplos que ele deixou para todos nós, né? E seguir as leis de Deus. No caso, seguir o que está na Bíblia, né? Corresponder com o que está dentro da Bíblia. E o único que realmente salva mesmo, só o Todo-Poderoso Deus. É só o Deus Todo-Poderoso. Entende? Não sei se está ficando claro o que eu quero dizer, mas é basicamente só isso mesmo. Sim. E quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando da pessoa receber o perdão dos pecados, receber o direito de vida eterna, o direito de participar do reino de Deus, no mundo vindouro, né, de estar com Deus por toda a eternidade. É como bem o senhor falou, o nosso grande Salvador é o Deus Jeová, que providenciou um Salvador através do seu Filho Jesus. Exatamente. Que essa salvação é estendida a todos nós através do Senhor Jesus. Então, a primeira condição para que uma pessoa seja salva, conforme nós lemos aqui no texto de João 3,16, é crer em Jesus como unigênito de Deus, crer em Jesus como Filho de Deus. Exato. Bem, e aí, Bilote, que é o Kleber Guedes. Então, Kleber, também, se você puder, vai ser muito bom para mim que eu estou na Bíblia, mas se você puder abrir aí João 5, versículo 5 também, para a gente analisar também, essa passagem, ela coloca em pauta também a questão da salvação. Agora, um momentinho, só responder a pergunta da pessoa aqui. Você é TJ, Kleber? Não, ser TJ como pertencente à organização das Testemunhas de Jeová, não sou, né? Não pertenço a essa organização. Qual é o texto que o senhor falou, irmão? João 5, versículo 5. João 5. Quem quiser subir aí, pode subir, gente. É só pedir aí. Estamos falando sobre salvação. João 5. Isso, versículo 5. João 5, 5. Vamos. Eu acho que eu e o Isaac é o único TJ daqui. Sobe aí, irmão Isaac. Sobe aí, Bilote. Opa, mais um TJ aqui na live do Kleber. Tá escrito aqui, ó. Um dos que estavam ali era paralítico que fazia 38 anos. É esse texto? Esse aí é 1 João, né? É 1 João, que o senhor quer, primeira epístola, né? Acho que eu não falei direito. É que eu tinha esquecido também que não era 1 João. Então diz assim, ó. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse aí também é salvação, né? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para nos salvar dos pecados. Jesus, ele é um meio de salvação, porque quem realmente salva é o Deus Jeová.
correto? Sim, perfeito. Eu acho que quanto a essa questão aí, eu acho que as pessoas não têm dúvida, né? Que Jeová é o Salvador e que essa salvação ela vem até nós por meio de Jesus. Agora, a dificuldade, a dúvida de muitas pessoas é como que a pessoa sabe se é salvo ou se não é salvo? Ou o que se deve fazer para conquistar essa salvação? Essa é o que nós temos que debruçar aqui. Então, a primeira condição eu já apresentei aqui biblicamente, né? Que é crer em Jesus como Filho de Deus, conforme João 3, 16 e 17. Eu vou ouvir um pouquinho aqui os outros colegas também, tá aí o irmão Bilote e o irmão Apostolado. Fala aí, Bilote. Bom dia, meus irmãos Kleber e estudante e apostolar. Então, a salvação vem por meio dos Jeová, e Jesus é um deles. Tá tudo certo. Simples assim. Sim. O irmão Apostolado, fala aí. Então, sobre crer que nosso Senhor é nosso Salvador, isso está incluso dentro do requisito da fé, né? A fé sobrenatural. Então, é legal a gente relembrar qual que é a diferença de uma convicção, de uma sabedoria humana e do crer em si, de ser fiel. Quando a gente faz um experimento científico, né, replicável e tudo mais, igual a gente descobrir que em condições normais a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, isso é uma sabedoria humana, certo? Mas a fé sobrenatural, ela trata de coisas que não necessariamente elas são abarcáveis pela razão humana. Então, nesse caso, a pessoa ela tem que ter essa confiança que ela está acima até da razão, de que o nosso Senhor é o Salvador. Certo, Clebão? Maravilha. Então, pessoal, nós estamos aí. Quem quiser ir subindo, pode subir aí, tá bom? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui a respeito do assunto. Então, uma das condições aí para a salvação é crer em Jesus. Mas crer em Jesus em que sentido? E por que crer em Jesus? Né? O que a pessoa de Jesus está envolvida na nossa salvação? Vamos lá. Segundo as Escrituras, Jesus seria, segundo João, o profeta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a palavra que está escrita lá em João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós citamos o texto no início de Mateus, capítulo 1, que diz que ele salvaria os homens dos seus pecados. E agora João ele apresenta Jesus como Cordeiro. Por quê? Porque Jesus, quando ele vem a este mundo, ele veio para apresentar-se a Deus, o nosso grande Deus Jeová, como oferta em favor dos homens, para que através da sua vida, da sua morte, nós pudéssemos receber o perdão dos pecados. Na grande ceia, na última Páscoa que Jesus participou, ele pegou o pão e disse: este pão representa o quê? O meu corpo, que será partido por vocês. Após ele participa do vinho falando: este cálice é o cálice da nova aliança que será derramado para a remissão
dos pecados. Então, ele estava demonstrando que a sua morte serviria para expiação dos pecados. É justamente isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz: filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, lembre que nós temos um advogado que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Então, Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que, através da sua morte, eu e você pudéssemos receber o perdão de Deus, receber a vida eterna. Assim como o pecado de Adão levou todos à sentença da condenação eterna, porque todos vão transgredir assim como Adão transgrediu, certo? A morte do Senhor Jesus agora, ela traz o perdão de Deus, o direito de perdão de Deus para mim e para você, e para todos aqueles que aderirem a essa fé. Então, quando nós estamos falando de crer no Senhor Jesus, nós estamos falando da pessoa entender essa verdade e crer nessa verdade, que a morte e ressurreição de Jesus traz a nós o direito de sermos salvos, perdoados, sermos livres da condenação. Entende? Os irmãos, se quiser falar um pouquinho a respeito disso, pode falarem aí, ó. O Bilote, o outro irmão. Fala, apóstola. Fala comigo. Vamos lá, então. O que é esse caráter redentor de Cristo, né? Como explicar essa questão da expiação dos pecados? Relembrar da pena do pecado original e poder tentar desmembrar esse mistério aí que é tão bonito e que chegou até hoje, até nós, né? Quando a gente lembra desse caráter redentor, é bom a gente lembrar que a gente se encontrava numa situação antes da paixão, né, que a gente não conseguiria sair dela pelas nossas próprias forças. Não adiantaria a gente fazer uma torre de Babel, não adiantaria a gente fazer as mais incríveis obras, que esse caráter espiritual da gente estar condenado na pena do pecado ia ser inquebrantável, né? E só Nosso Senhor é que consegue quebrar essas correntes, pagando com seu próprio sangue a nossa salvação. O caráter, a gente ainda mantendo nessa questão da fé, existem alguns artigos de fé, né? Que a gente consegue sintetizar em algumas denominações ou religiões. Aí seria legal vocês apresentarem assim qual é a abordagem que vocês utilizam para poder identificar esses artigos de fé. Eu, por exemplo, sou católico. Certo. Então, como eu falei ainda agora, só vou dar um texto bíblico para que os irmãos estejam embasados naquilo que tem uma base bíblica naquilo que nós falamos. Romanos capítulo 2, versículo 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue,
demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Certo? Onde está, então, o motivo da sua vanglória? É excluída. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Então, nós vemos que o meio pelo qual o homem ele é justificado, isso é, ele é declarado justo, perdoado, ele é livre da condenação eterna por Deus, ele é livre através da sua fé no sangue do Senhor Jesus. Por que uma pessoa ela vai receber o perdão dos pecados e da vida eterna? Por causa da morte do Senhor Jesus. Nós merecíamos a condenação, mas Jesus morre em nosso lugar. E agora, por isso que é necessário ter essa fé, que a morte de Jesus, ela é suficiente, ela é capaz de nos livrar da condenação eterna. Então, quando falamos de crer em Jesus, estamos falando também desta razão, desse motivo. Pode falar um pouquinho, Bilote. Vamos lá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme o Kleber leu. Isso nos faz lembrar uma oração sincera que Jesus fez, registrada em João, capítulo 17, versículo 5. Pai, botar uma aspa, devolva a glória que eu tinha antes de existir o mundo. Por quê? Por que Jesus não tinha mais essa glória? Ele estava destituído desta glória. Porque ele veio na carne. Ou seja, todo humano, depois de Adão, quando peca, se torna carne. Ser carnal, sujeito à morte pelo pecado que ele causou. O pecado entrou no mundo e a morte através do pecado. E assim todos pecaram. Todos estão destituídos. E Jesus não se isentou disso. Mas, antes de ele ser o humano Jesus, ele era um dos deuses lá no princípio, conforme João capítulo 1, versículo 1. E ele participou na criação de todas as coisas lá. Porém, logo que surgiu a necessidade de um resgatador, para resgatar a humanidade daquela condição recém-criada por Adão, ele se ofereceu voluntariamente para o projeto Fragmentação, do grego eknosen, conforme dito em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. Ele se esvaziou, ou seja, ele se ofereceu para o esvaziamento ou fragmentação. O que envolveu ele? Isso. O projeto Fragmentação envolveu ele deixar de ser um dos deuses para se tornar um mero humano sujeito ao pecado, como está em Salmo. Em pecado me concebeu minha mãe. E assim ele foi destituído da glória. E assim, aos 30 anos de idade, porém, algo mudou. Ele se ofereceu, como o Cordeiro de Deus apareceu diante de João Batista, se ofereceu para o batismo, para nascer da água. Em seguida, saiu das águas, e os céus se abriram, e ele nasceu do Espírito quando foi ungido. Tornou-se ali o Filho, o Cristo, o Salvador, o Messias. E dali em diante ele começou a empreender seu ministério de 3 anos e meio, até que chegou ao fim, no ano 33 da Era Comum na Páscoa, quando ele foi brutalmente assassinado, conforme estava profetizado. Subiu aos céus depois de 40 dias, apresentou o valor do seu sacrifício, foi aceito, ele foi restituído à sua glória, voltou a ter a glória que ele tinha como um dos deuses, um dos Jeová, e muito mais, ele foi promovido às maiores alturas, ou seja, foi elevado na hierarquia a Deus Todo-Poderoso, junto com outros privilegiados. E foi dado a ele todo esse sistema estelar para ele governar, e assim, nesses últimos 2000 anos, dos
6.000 anos, ele está transformando os céus e a terra. E no 7º milênio, que é o 7º dia, ele terminará a sua obra, elevando a humanidade ao padrão que estava lá Adão antes de pecar, e nos conduzirá à vida eterna. Glória, glória, glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Tranquilo. Então, meus irmãos, vou falar aqui agora outra coisa a respeito da salvação. Nós já mostramos aqui o ponto da crença que tem que haver em Jesus. E agora a gente vai mostrar para você outra questão, que está em Atos, capítulo 2. Vamos lá. Está no versículo 38, se não me falha a memória. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui no capítulo 3 do livro de Atos também, diz assim, ó, Atos 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados ou perdoados. Então, outro passo que uma pessoa deve dar para que ele possa receber a salvação é arrepender dos seus pecados. Você tem que ter consciência que existe pecado. O homem ele não pode viver a sua vida do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha. E pecado não é aquilo que você acha que é pecado, sente que é pecado. Pecado é aquilo que a Escritura diz que é pecado. Como eu já dei um exemplo para você, se você quiser saber a base do que é pecado, é só você ler o Decálogo, os 10 mandamentos. Né? Existem outras transgressões além dessas, mas ali está o fundamento, a base. Em Êxodo 20 você pode encontrar os 10 mandamentos. Então você transgrediu, você merece a condenação. Então uma vez que você entendeu que você transgrediu os pecados, você entendeu que o sacrifício de Jesus é poderoso para fazer com que Deus possa te perdoar, você tem que se arrepender de ter pecado contra Deus. E o que é o arrependimento? O arrependimento não é somente você ficar triste ou você ficar com remorso. É evidente que você vai sentir uma tristeza quando você entendeu que você violou a lei de Deus, que você fez algo que desagradou a Deus, mas esse sentimento tem que levar você a mudar de atitude, a você deixar de praticar essas coisas que você entendeu agora que é pecado. Se roubava, não vai roubar mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se cometia idolatria, não vai mais cometer idolatria, certo? Se vivia fazendo sexo ilícito, já não vai mais fazer mais isso. Tem que parar. Este é o verdadeiro arrependimento, segundo o conceito bíblico, né? É mudança de mente e mudança de comportamento. Quer dizer, você mudou o seu pensamento de forma que o seu comportamento vai mudar a partir desse momento. Deus nos perdoa mediante Cristo Jesus, certo? Daquilo que nós fizemos de errado. E agora não é porque fomos perdoados que vamos viver em desobediência. Jesus não morreu na cruz para nos livrar da lei, como muitas religiões e algumas pessoas pensam, que Jesus morre na cruz para livrar o homem da lei. Não. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para perdoar os nossos pecados, que de fato é a transgressão da lei, certo? Agora nós temos que viver em obediência aos mandamentos da lei do Senhor, os mandamentos que estão na palavra, como nós já acabamos de falar para você.
Vou ler mais um texto aqui, mas enquanto isso, os irmãos podem falar aí, o irmão apóstolo, apostolado, não sei como é que tá, porque para mim só aparece até a letra D, e o Bilote pode falar também, se alguém quiser, algum deles quiserem falar isso. E aí, apóstola, que eu vou botar uma camisa aqui, que eu vou dar uma saída do frio. Tá frio aí, é? Bota aí, fica resfriado, não. Mas aí é o seguinte, teve um comentário do, se não me engano, do Bilote no início da explanação dele, colocando como, se não me engano, o verbo de Deus como um dos deuses. E quando ele voltar aí da camisa de frio, ele vai poder confirmar. Tô aqui, irmão. O Bilote, ele acredita em vários deuses. Eu não quero entrar nesse assunto, não. Quero focar só no assunto da salvação, tá certo? Entendi. Uma pergunta aqui. Mas ele acredita em vários deuses, então, né? Kleber, a trindade não é idolatria? Bem, os trinitarianos, eles manifestam a fé que a trindade é um Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. Esse é o conceito que eles têm de Deus. Então, a trindade eu vejo como um conceito errado a respeito de quem é Deus. Eles definem Deus como um ser triuno, certo? Então essa é a concepção trinitariana. Agora, eles não cultuam outro Deus além desse Deus que eles acreditam ser triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não acredito, não tenho esse conceito, não sigo essa ideia. Eu vejo que culto de adoração só deve ser dado a Jeová, ao Pai Celestial. Certo? O irmão Sagat chegou aí. Esteja à vontade, irmão. Bom dia. Eu ia falar, só que aqui do lado tá tendo uma aula, o cara começou a serrar tijolo aqui agora, eu vou esperar parar e eu falei, tá bom? Beleza. Os outros irmãos vão falar alguma coisa antes de eu prosseguir? O Vilote aí vai pegar a camisa lá e já voltou, né? Eu já tô aqui já. Beleza. Pode falar, irmão. Então, salvação vem por meio de todos os deuses, mas sobretudo sobre o maior de todos os deuses da atualidade, que é Jesus Cristo. Ele foi o designado para salvar a humanidade da condição que Adão nos colocou. Onde, quando ele erra, ele coloca a situação da humanidade na mesma situação, todo mundo sujeito a doenças, morte, velhice, por causa do pecado que ele trouxe ao mundo. E como isso veio direto dos deuses satãs, Jesus veio para desfazer as obras dos diabos. Então, a proposta do projeto Fragmentação de Jesus Cristo é para o 7º dia agora. E começa em 2033 e vai até 3033, o grande dia de 1000 anos, onde ele reinará para trazer a condição original que Adão perdeu. Salvação. Comeremos as frutas da árvore da vida, as folhas, lamberemos as raízes e assim seremos curados. Tá. E E aí o Kleber, ele quer atentar mais ao tema da redenção, não é isso, Kleber? Não entendi essa pergunta, irmão. Repete. Você quer se atentar ao tema dessa live mais relacionado à redenção, né? A questão da salvação, né? Da expiação. Salvação. Tá. Inclusive, assim, segundo a Bíblia, uma das condições
uma das ideias que Jesus ensinou para a pessoa ser salva é crer que somente o Pai é Deus, né? João 17, versículo 3. Eu não quero entrar nesse assunto, mas os irmãos estão entrando aí. Só para esclarecer mesmo, porque é igual. João 17, 1 diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e ele orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, por que Jesus vai conceder vida eterna aos homens? Porque ele recebeu do Pai a autoridade para isso, certo? Esta é a vida eterna, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, nós devemos obter conhecimento do único Deus verdadeiro, que é quem? O Pai de Jesus, e conhecer a Jesus também, que é o nosso Cristo. Cristo aqui não é o sobrenome de Jesus. Cristo aqui é o que Jesus é no texto. A palavra Cristo vem de Machia, que é ungido, o rei ungido, aquele que vai trazer o reino de Deus a este mundo. Este que Deus enviou para trazer a nós a salvação e para ser o nosso rei eterno. Compreende? Então nós temos que ter o conhecimento dessas duas pessoas, do Deus verdadeiro e do seu Cristo, que é Jesus. Compreende? Então nessa frase aqui deixa claro que existe apenas um. Aqui está a raiz da palavra monoteísmo, que significa, porque é a palavra mono, que é traduzida por único, que significa somente. Então, somente o Pai de Jesus é o Deus único e o Deus verdadeiro. Então, nós temos que ter esse entendimento, essa fé, certo? Deus, deidade. É de qual denominação? É do PJ que você comentou ou é outro? Ele é testemunho de Jeová, mas parece que ele não está muito lembrado não, né? Não, é tranquilo. Todo mundo tem seu ritmo aí. A gente Ele é testemunho de Jeová, mas só que ele tem um pensamento um pouco diferente das testemunhas de Jeová, o Bilote. Não, é um pouquinho diferente, mas eu sou testemunha de Jeová. Entende? Mas deixa esse assunto para lá. Nós vamos focar no assunto da salvação. Então, eu estava falando outrora. Aí, por exemplo, essa questão da salvação, eu vi aí na estante sua que você tem o livrinho amarelo lá do Catecismo da Igreja Católica, ali perto do livrinho verde, né? Aí, lá no parágrafo 594, ele fala sobre essa questão de Deus como Salvador, né? E aí, no parágrafo bem curtinho, ele sintetiza no seguinte: Jesus realizou atos como o perdão dos pecados e o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo Deus feito homem e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no blasfemo. Aí, na doutrina e na catequese católica, nesse parágrafo, é que ele detalha essa questão da divindade de Cristo. Mas, como eu não sabia essa questão da denominação de vocês, Assim, irmão, é legal vocês comentarem, tipo assim, qual é o site ou quais traduções da Bíblia que vocês utilizam, até para outras pessoas conhecerem mais também outras referências. eu uso várias, né? Só a Bíblia Católica que eu tenho a TEB, a Bíblia de Jerusalém, edição pastoral.
Mas assim, do peregrino. hoje os testemunhos de Jeová utilizam alguma tradução específica? Como é que funciona? Eu tenho 4 Bíblia católica aqui, na estante aqui, ó. Né? Aí tem a Não, sim. evangélica, eu tenho a Almeida, eu tenho a King James, Nós a testemunhamos de Charles, etc. Jeová, Testemunho de Jeová eu tenho 2. também a tradução dos deuses santos. Então tem uma tradução que é só dos testemunhos de Jeová, né, Bilote? Das testemunhas de Jeová eu tenho 2 traduções aqui. Qual que é o nome delas aí pra eu conhecer? Eu tô perguntando porque eu não conheço, entendeu? Mas aí deixa eu entrar no assunto aí que o irmão falou, né, que é muito importante, que é um ensinamento errado também, que é passado para as pessoas. É passado uma ideia que para a pessoa ser salva, tem que crer que Jesus é Deus, ou que Jesus compõe a Deus. Não tem nenhum texto na Bíblia que ensina isso, certo? O texto bíblico vai dizer que para você ser salvo, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu vou ler aqui alguns textos para vocês, para que vocês entendam isso. João, capítulo 20. Se Jesus é Deus ou não, é outra coisa. Mas quando você vê um líder religioso falando, olha, se você não crê que Jesus é Deus, você não pode ser salvo, essa pessoa está falando algo que não é bíblico, certo? Como o irmão falou aí a respeito dessa ideia que é passada aí no livro da catequese da Igreja Católica. Olha só, diz aqui em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome, certo? Então, qual é a crença que você deve ter para você ter a vida eterna? É crer que Jesus é o Cristo, Cristo é aquilo que ele é, isso é o Messias, e você crê também que ele é o Filho de Deus, não crê que ele é o próprio Deus. Outro texto que nós podemos ler encontra-se em 1 João capítulo 4, que vai falar muito sobre isso. Pode abrir aí, ó, 1 João 4, diz assim, ó, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Certo? Você comentou que não existe nenhuma citação relacionada. Um momentinho, para aí, deixa eu concluir. Versículo 14. Ainda, né? Tranquilo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém fechar o microfone. Ó, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Certo? Então, a condição e a confissão que nós temos que fazer para sermos salvos, a crença que temos que ter para ter a vida eterna, é a crença que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a crença que ele é o Cristo, o Messias. Não existe essa ideia, você tem que crer que Jesus é Deus, ou que compõe a Deus, porque senão você não vai ser salvo. Isso aí não existe na Bíblia. Se Jesus é um Deus ou não é um Deus, se Jesus é Deus ou compõe a Deus ou não, aí é outra discussão, certo? Mas para você ser salvo, que a Bíblia ensina
é que você creia que ele é o Filho de Deus, que nós demonstramos aqui biblicamente. Eu volto a palavra para o irmão apostolado aí. Isso. É porque é igual. Se você pegar o livrinho amarelo aí no parágrafo que eu citei, que é o 594, você vai ver que ele coloca, nesse texto que eu li, algumas referências também. Isso, esse mesmo. 594. Pode falar, mas qual é a referência que ele fala que... Isso, vamos, isso, a gente vai chegar lá. Aí ele coloca a referência de 3 passagens da Sagrada Escritura, parágrafo 594. Estou aqui na 594, tá aberto. Isso. Aí, ó, tem aí referências 948 de, se não me engano, João 16, 949 de João 14 e 950 de João 10:33, se eu não me engano. Pois é, mas qual desses textos aí está falando que tem que crer que Jesus é Deus para ser salvo? Qual dessas referências é dito que para que uma pessoa seja salva, ele é obrigado a crer que Jesus é Deus? Então, no texto ele fala sobre a questão da blasfêmia, não fala? Uhum. A segunda citação, que é alguns judeus, não reconhecendo o Deus feito homem, julgaram no blasfemo. Então, Mas quando... pergunta, a questão que eu coloquei aqui, irmão, foi a seguinte. Vou te responder. Pode responder. Então, isso. Então, a blasfêmia, ela é um pecado, não é? Sim. Isso. Qual é o texto Então, da blasfêmia que fala? Qual o texto da citação? É o do 449, aí, é o João 1,14. É perto da que você estava lendo. Você leu, foi João 1,4, se eu não me engano. A tradução que você está usando é a tradução dos deuses santos, né, que você comentou. Não usa essa tradução não tem ela não. Tá. Essa tradução do Os testemunhos... Mas os testemunhos de Jeová costumam usar qual, normalmente? Eles usam várias Bíblias, mas a Bíblia oficial deles é a tradução Novo Mundo. Tradução Novo Mundo, tá. Entendi. É o TNM, né, também, a sigla. Mas eu uso várias, eu não sou testemunho de Jeová não. Ah, não é não? Você qual denominação? Congrego na igreja aqui que chama Igreja Apostólica Família da Fé, mas isso é irrelevante. Eu quero saber qual texto diz que para uma pessoa ser salva, ele tem que crer que Jesus é Deus. E a questão que nós estamos colocando aí, não existe isso. Não sou da Universal também não. Misericórdia. Nada. Igreja Apostólica Família da Fé, que é a igreja que eu congrego aqui na cidade que eu moro. Então, irmão... É verdade, a salvação... Como eu disse para o irmão, não existe texto bíblico que diz que para você ser salvo, você precisa crer que Jesus é Deus, certo? Se Jesus é Deus ou não, aí é outra questão que a gente pode discutir, certo? Agora, dizer que se você não crê que Deus é uma trindade, você não vai ser salvo, às vezes você já ouviu seu líder religioso ensinar isso. Para você ser salvo, você tem que crer que Deus é uma trindade. Não existe nenhum texto na Bíblia que fala isso. Nenhum profeta, nenhum apóstolo. Tudo bem. Você não pode ter visto essa passagem contendo isso, mas não tem problema. Vamos reatar essa questão da necessidade de acreditar
que Cristo é Deus para ser salvo, não é isso que você comentou? É, Isso. Na doutrina católica existe o que a gente chamou das verdades de fé, certo? sim. E aí, alguns colocam também como dogmas, né? Que são as verdades de fé que sempre foram cridas e ensinadas. Quando a gente coloca uma verdade de fé para a doutrina, o fiel que ele nega somente uma única verdade de fé, pelo menos uma verdade de fé, ele é, no sentido assim, um herege, certo? Certo. E aí, quando a pessoa ela nega uma verdade de fé na doutrina, ele automaticamente ele desata o estado de amizade com Deus. E aí ele perde a graça santificante necessária para a salvação, entendeu? É diferente. Sim, mas é isso que eu estou falando. Uma coisa é que o que as religiões, o que as denominações ensinam, outra coisa é o que a Bíblia ensina, certo? E nós estamos mostrando aqui, à luz da Bíblia, o que uma pessoa deve fazer para ser salva. Então, biblicamente, para uma pessoa ser salva, ela tem que crer em Jesus como Filho de Deus, tem que crer que Jesus é o Cristo, tem que arrepender dos seus pecados, como nós já acabamos de ler, certo? E agora a gente vai ler mais um texto que fala de outra condição para você ser salvo. O que importa, o que fala mais alto, não é a voz do líder religioso ou da denominação que eu faço parte, ou que o irmão faz parte. O que fala mais alto é a palavra de Deus, certo? Aquilo que o nosso... Então, aqui na católica ela é diferente, porque a Sagrada Escritura ela não é a única referência, entendeu? Não, tranquilo, aqui a gente mas eu estou falando assim. a tradição e o magistério. Não, aí é questão, aí é uma escolha. Você vai ficar com aquilo que a Bíblia diz ou com aquilo que a denominação religiosa que você faz parte diz, certo? Eu prefiro colocar a Bíblia acima do meu líder religioso, acima da minha denominação, acima de mim, das minhas ideias, certo? A minha palavra de Deus, ela é uma autoridade máxima. Então, o meu líder religioso, a minha religião, o meu pensamento tem que se submeter àquilo que diz a Bíblia. Aí diz aqui, ó, a palavra está perto de você, Romanos capítulo 10, versículo 8. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, a outra condição para você ser salvo aqui, ó, é confessar que Jesus é Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Entende? Então, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e você confessa Ele como seu Senhor, então você será salvo. É o que está na Bíblia. Entende? Eu entendi Obrigado, valeu. É porque é igual. Para a doutrina católica, a igreja ela veio antes da Bíblia, entendeu? Por isso que a interpretação da tradição e do magistério, elas têm um valor igual no processo de interpretação da Sagrada Escritura. E aí o fiel ele não faz a interpretação particular dele. Não, mas aí por isso que é diferente. Interpretação, entendeu? Qualquer pessoa pode fazer. Para você interpretar texto, você só precisa saber ler, certo? E você precisa ter uma noção de interpretação do texto. Não é possível que
Será que é só o professor de português que sabe interpretar um livro de português? É só um historiador que sabe interpretar um livro de história? Né? Não, qualquer pessoa que saiba ler, que saiba, tem noção de interpretação de texto, vai ler um livro e vai interpretá-lo. Assim a Bíblia também. Correto. E os textos correto, que nós lemos correto. aqui são textos claríssimos. Por exemplo, eu li para o senhor aqui, Até um tempão que eu não você falo. confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que precisa interpretar aqui? Mas só uma dúvida. Na Bíblia, na TNM, ou na que você está utilizando, na passagem se não me engano, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 20, como que está o texto da tradução que você está utilizando aí? Só para eu ver como é que está a passagem. Qual o texto você falou? Se não me engano, é segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. No versículo 20. Isso. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Isso. Sim, e aí? Então, nesse sentido, é que eu quero colocar que o fiel, ele não tem o munus, né, que o pessoal chama, não sei como é que seria uma outra tradução para munus, mas seria algo próximo à autoridade, né, de fazer a interpretação da Sagrada Escritura conforme Cristo desejou, entendeu? Beleza. Eu já vou passar para o Bilote, ele falar um pouquinho, mas deixa eu falar para o senhor. Essa escritura aqui, que ele está falando, ela já existia antes de Jesus nascer. Sabia? A escritura Com certeza, que está escrita aqui, antes de Jesus nascer já existia. Já era estudada, já era ensinada. Essa escritura aqui é o Antigo Testamento que o texto está falando. Então está falando de profecias que se encontram nessa escritura que já existia. Não está falando do Novo Testamento, entende? Você acredita que ela não vale para o Novo Testamento, né? Claro que vale, ué. Claro que vale. Então, se ela vale para o Novo Testamento, então não pode fazer interpretação particular do Novo também, não? Mas o que é uma interpretação particular? Fala para mim aí. É exatamente isso. O fiel pegar a Bíblia, ler a Sagrada Escritura e tirar as conclusões particulares do intelecto dele, das capacidades dele, do contexto de vida dele. Não, mas eu não estou fazendo isso. Por exemplo, o que eu interpretei aqui no diálogo que foi diferente daquilo que está escrito? Por exemplo, eu li um texto que diz assim, que Jesus é o Filho de Deus e nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, que crer que ele é o Cristo. Isso que está no texto. Isso. Né? Eu li outro texto que fala que nós temos que se arrepender dos pecados. Sim, sim. Eu li outro falando texto sobre as verdades necessárias para a salvação. Você falou assim. Eu li outro texto que fala que você tem que crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu li o mesmo texto que fala que você tem que confessar que Jesus é Senhor, para que você seja salvo. Existem essas condições. Então, o que eu estou falando? Que interpretação pessoal que eu estaria fazendo, por exemplo? Não é isso que o texto está mostrando? Então, na passagem ela fala interpretação particular, é porque existe uma interpretação que ela não é particular, certo? E ela é de quem possui o pessoal chama de magistério autêntico, que é a sucessão dos apóstolos. Não, mas isso aí, deixa eu falar uma coisa para o senhor, isso aí é criação da igreja, isso é dogma da igreja católica. Se me permite, Kleber. A católica que colocou isso como dogma. Me permite? Pode falar, isso não é Bíblia. Isso não está na passagem que você acabou de ler lá desse. Apóstola, me permite aí. Então, deixa eu te falar, Jesus ele fazia parte da igreja católica?
Jesus criou uma obra que é a Igreja Católica. Os Apóstola, apóstolos faziam parte da Igreja Católica? Kleber, me permite, cara. Já tô aqui Pode falar, Vilote. dois. Eu não vou te interromper, não. Pode falar. Vai embora. Vai lá, Vilote. Vamos lá. O apóstolo, esse texto que você leu não está dizendo o que você está imaginando. O que o texto está dizendo é que os profetas ou os escritores das Escrituras não escreveram de sua própria mente, não escreveram ideias de interpretações pessoais deles. Eles escreveram porque foram movidos por Espírito. Então, o termo interpretação não se aplica a nós, leitores, se aplica a quem escreveu. O texto está dizendo, se eles escreveram uma carta, que nem Daniel, por exemplo. Daniel disse, ó, escrevi, mas não entendi nada, nem sei o que eu estou escrevendo. Ou seja, não era da mente dele. É isso que o texto está dizendo. Perfeito. Então você acredita que nesse caso, Interpretação, a sim, nós temos que capacidade humana interpretar. deles... Qualquer leitor tem que interpretar o texto. Então, essa aqui é a grande diferença. A gente acredita que o autor, ele com todas as falhas e limitações humanas dele, junto com o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, é que escreveu a Escritura. Então, igual na passagem quando o pessoal coloca, quando Deus se arrependeu da criação depois do dilúvio. Aquela passagem, Deus é perfeito, Deus não arrependeria das suas ações. Mas você entendeu o que o texto está dizendo? O texto Eu está entendi a dizendo sua... que as profecias não veio de interpretação particular do escritor. Eles foram movidos. Quando diz movidos, quer dizer, o escritor foi usado como se fosse apenas uma caneta. O escritor, na realidade, foi o Espírito Santo. Pois é tão verdade o que o Bilote está falando aí, ó, que o versículo 21 diz assim, ó. Pois Eu posso... É porque tem alguém me ligando aqui, e se eu mudar a tela do celular, eu tô achando que eu vou cair da ligação. Eu posso dar uma olhadinha no WhatsApp e já Não, vai voltar? entrar no café, vai entrar no café só. Beleza. Não, mas não, tranquilo. Eu agradeço aí o tempo e a disponibilidade de vocês. Obrigado, Agradeço. meu irmão. Deus abençoe. Amém, amém. Olha só. Tão verdade o que o Bilote está falando, que diz assim, ó. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Exatamente. Que a gente fala. A aplicação que ele fez do texto está equivocada ao ele pensar que não podemos interpretar. Se a gente não interpretar, a gente não vai entender. O que o texto está dizendo é que quem não interpretou foi o escritor. Para dizer assim, não veio da mente dele as ideias que está escrito, mas do Espírito Santo foi movido a escrever. Então, interpretar, qualquer professor interpreta um texto e assim nós, leitores, temos que interpretar, senão a gente não vai entender nada, seja a Bíblia, seja qualquer outro livro, se a gente não tiver a capacidade de interpretar, a gente não vai entender. Porque existe esse dogma na Igreja Católica dizendo que o leigo ele não pode interpretar a Bíblia, ele tem que aceitar a interpretação da igreja. Ou seja, se a igreja usa esse texto aí para impor essa ideia na mente deles, os dogmáticos estão enganando os leigos. Pois é complicado, né? É isso mesmo. Perfeito. Então, pode falar mais um pouquinho a respeito da salvação aí, Guilherme? Da salvação. O irmão Kleber está com plena razão quando diz que não há no texto a necessária obrigação de acreditarmos que Jesus é Deus para ser salvo. Por quê? Porque, afinal, Jesus era Deus lá no princípio. E depois daquele momento ali, ele se esvazia, se fragmenta, para se tornar um mero humano, o filho do homem. Quando diz o filho do homem, quer dizer, se tornou um homem. E isso ele vai ser para sempre. O filho do homem vai ser para sempre. Não tem como ele retornar mais ao corpo dele que ele tinha antes de se tornar humano, porque foi fragmentado. Então, como é que ele vai existir?
para sempre no seu corpo humano Jesus. Porém, ele nasceu de novo, está livre do pecado, livre de morrer, e ele viverá para sempre assim, e se torna o agente principal da salvação, mas como humano, como o Cristo, aquele que derramou o sangue. Porque se dissermos o agente principal da salvação é o Deus Jesus, estaríamos errados, porque o Deus Jesus, ele foi Deus lá no princípio. Depois ele se fragmentou, e essa fragmentação é irreversível. Ele se torna humano, ele retorna aos céus com o seu próprio corpo humano depois da ressurreição, e lá ele vai existir para todo sempre como Filho do Homem, o responsável pela salvação direta da humanidade. E em segundo plano, os deuses que o enviaram. Perfeito. Só falando aqui, ó, deixa eu ler um negócio aqui pro irmão, acho que ele está acompanhando a gente ainda. Olha só aqui, ó, na página 36 do Catecismo diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro e os bispos de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus. Presta atenção, irmão. Tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra santamente e guarda fielmente a expõe. Desse único depósito de fé, tira que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Amém? Então, o que eu disse aqui? Eu disse que nós devemos entender que a palavra de Deus, ela deve estar acima da religião e dos líderes religiosos, certo? E até mesmo aqui no catecismo está falando justamente isso que eu falei, que o magistério ele não pode estar acima da palavra de Deus. Então todos têm que se submeter ao texto, né? Ao texto sagrado. Embora é dito aqui que somente eles estão iluminados em condição de interpretar, que eles trazem a interpretação correta, mas isso é um dogma dessa denominação religiosa. Nós não somos obrigados a se submeter a esse dogma. Nós sabemos ler, sabemos interpretar, certo? Quem pega um livro e sabe ler e sabe interpretar, vai ter condições de interpretar, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Então, é preciso entender que quando esses conceitos foram estabelecidos, não era todas as pessoas que tinham acesso ao conhecimento que nós temos hoje, certo? Hoje, todas as pessoas têm acesso a conhecimento, a gramática, ao grego, ao hebraico, a dicionário e etc. Então, eu acho que já estamos chegando aqui no final da etapa do assunto que nós estamos falando, da salvação. Agora, é interessante a gente entender as etapas da salvação, né? A salvação, em primeiro lugar, é o ato de Deus nos perdoar dos pecados e nos dar o direito da vida eterna através de Cristo Jesus. A segunda etapa da salvação é a etapa da santificação, certo? Você foi perdoado dos seus pecados, você recebeu a vida eterna. Agora, se você de fato foi salvo, você vai se santificar. Você vai deixar o pecado. E você recebe o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus vai te impulsionar a deixar as coisas erradas através do conhecimento da palavra de Deus.
Então você se santifica, certo? Se alguém pensa que é salvo e não se preocupa em santificação, em deixar o pecado, em buscar a Deus, essa pessoa não está salva, certo? Essa é uma das maneiras de você saber se você é salvo ou não, se você tem o Espírito de Deus ou não. Por isso Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito está crescendo em você ou está prevalecendo as obras da carne? Se está prevalecendo as obras da carne, então tenha cuidado, né? E a terceira etapa da salvação, que é a última, é a etapa da glorificação, que é quando o Senhor Jesus retornar, aí você que foi salvo vai receber a imortalidade, seu corpo será transformado em um corpo incorruptível, isso é um corpo que não adoece, que não morre e que não tem mais desejo para o pecado. Esse é o corpo incorruptível. Essa é a incorruptibilidade que você vai receber. E a glorificação, certo? Um corpo poderoso, um corpo que ele tem poderes além do nosso corpo natural. Como, por exemplo, Jesus, ele ressuscitou um corpo físico que ele tinha. Só que o corpo que ele ressuscita era incorruptível, era imortal e era glorioso, quer dizer, poderoso. Ele não estava não tinha as limitações que o nosso corpo tem, certo? Como nós temos aqui hoje em dia. Se quiser falar um pouquinho a respeito disso, Binote, pode falar também. Continua aí, Fred, porque eu estou só lavando uma vasilha aqui, só faz tudo. Maravilha. Então, pessoal, quem está nos acompanhando aí, nós estávamos falando a respeito aí da salvação, como ser salvo, o que fazer para entender se é salvo ou não é salvo, entende? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que não existe essa ideia de uma vez salvo para sempre, como algumas denominações religiosas, alguns teólogos, pastores estão aí ensinando, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe essa ideia. Você vai ver que a ideia de Jesus, a ideia dos apóstolos, é que você tenha cuidado. Jesus falou assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é preciso você perseverar, preciso você se esforçar. Jesus falou sobre parábolas que reflete ao homem estar vigilante com relação ao dia da sua vinda, para que ele não seja pego de surpresa e perca a salvação. Lá em Lucas 21, versículo 34, diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia vinha sobre vocês inesperadamente, porque virá sobre todos que vivem sobre a face de toda a terra. Então Jesus está falando para a pessoa ter cuidado, se santificar, ser vigilante, certo? Lá em Apocalipse várias vezes diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, deixando o homem alerta. Aquele que vencer herdará todas essas coisas. Quer dizer, existe uma batalha, né? Existe uma guerra. Você foi salvo, foi perdoado, foi redimido, recebeu a graça de Deus na sua vida. Permaneça firme. Hebreus capítulo 2 vai dizer o quê? Deixa eu ler esse texto para você. Hebreus 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição.
como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Certo? Quer dizer, se uma pessoa não permanecer firme na obediência, na dedicação, se afastar dos caminhos do Senhor,